Bom dia, boa tarde e boa noite para quem me vê agora. Eu me chamo Laila Pereira Macedo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal 8º Ano História Copec. Hoje falaremos um pouco o que é quilombo e também veremos um pouquinho de como foi o período da escravidão. Como foi o período da escravidão? A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI. Em 1535 chegou a Salvador, Bahia. O primeiro navio com negros escravizados este ano é o marco do início da escravidão no Brasil, que só termina 353 anos depois em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea. As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas. Posteriormente, negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas como Angola e Moçambique, e regiões como o reino do Daomé, e trazidos à força ao Brasil para serem escravizados. Vamos deixar de falar sobre a Lei Áurea. Então, a abolição da escravidão do país foi concedida pela Lei Áurea, aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea encerrava décadas de discussão em torno de várias questões, porém, a mais importante era: se os escravos fossem libertados, o governo pagaria indenização aos proprietários? Por fim, venceu a tese de que os donos de escravos não receberiam nenhuma compensação financeira. E isso retira o apoio dos latifundiários escravistas davam à monarquia. Quando surge a golpe republicano, os grandes proprietários de terra sustentavam o novo regime. Libertos em qualquer plano, os ex-cativos se viram entregues à própria sorte e passaram a formar um enorme contingente de pessoas sem qualificação. Chegamos à maior parte da nossa aula, que falaremos agora sobre o que é quilombo. Então, quilombo ou quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas, ou fugitivos das fazendas. Esses lugares se transformaram em centros de residência dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil. Uma curiosidade sobre o quilombo é a origem dele. Então, a palavra quilombo vem do idioma banto, sendo uma referência a guerreiro da floresta. A primeira definição de quilombo na administração colonial ocorreu em 1740. Quem a fez foi o Conselho Ultramarino Português. Como era a vida no quilombo? Ou como era a vida de um quilombo? Então, o funcionamento dos quilombos considerava a tradição dos escravos fugidos ou fugitivos que neles habitavam. Nessas comunidades se realizavam atividades diversas, como agricultura, extrativismo, criação de animais, exploração de minério e atividades mercantis. Nesses locais, os negros tratavam de reviver suas tradições africanas. O melhor de tudo era que podiam voltar a ser livres, cultuar os seus deuses e praticar suas danças e músicas. No entanto, não se esqueciam dos companheiros que ficaram escravizados. Era comum ajudarem e organizarem fugas nas fazendas ou economizar o dinheiro que obtinham das vendas dos seus produtos para comprar a liberdade daqueles escravos. A existência de quilombos era tamanha que se criou no Brasil. Uma profissão específica denominada capitões do mato eram homens conhecedores das florestas contratados para recapturar os escravos fugitivos. O processo de resistência era permanente. Mesmo quando destruídos, os quilombos ressurgiam em outros locais e eram mais uma peculiaridade da sociedade escravocrata brasileira. Quilombo dos Palmares. Historiadores relatam conflitos de negros fugidos para os Palmares.
já no início do século XVII. A primeira expedição em busca de escravos fugidos ocorreu em 1612. Em 1640, havia 9 aldeias em Palmares: Andalactuche, Macaco, Subupira, Aquatene, Dambrabanga, Zumbi, Tabocas, Arotinene e Amaro, ao todo 9. O processo de perseguição ao Quilombo dos Palmares acentuou-se com a expulsão dos holandeses. Em 1670, os portugueses passaram a atacar as aldeias sistematicamente. Em 1694, o Quilombo foi destruído, com a morte de seu último rei, Zumbi. Última curiosidade, que pena, né? Mas, porque já tá grande o vídeo também. Última curiosidade é: quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares foi uma liderança negra que nasceu no estado de Alagoas em 1655. É considerado símbolo de resistência por ter sido o último rei do Quilombo dos Palmares, o maior do Brasil. O nome de batismo de Zumbi era Francisco. Ele nasceu um homem livre somente aos 15 anos. Após ter catequizado na Igreja Católica, decidiu morar no Quilombo dos Palmares. Morreu em 1695, no dia 20 de novembro. Hoje, esta data é lembrada como o Dia da Consciência Negra e, inclusive, é feriado em alguns estados brasileiros. E chegamos a mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe para mais vídeos sobre história.